Amém, amados irmãos, amados amigos. Eu estou aqui hoje para a gente compartilhar uma parte da história de Davi, daquele que foi um homem segundo o coração de Deus e que nós sabemos que ele era o homem mais improvável para vencer aquele gigante. Era o mais improvável dentre todos que haviam ali. Para começar, vamos ler 1 Samuel 17, 38, 39 e 40. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Então aqui já de início, o que Saul fez, né? Ele colocou a armadura dele, o capacete dele, a espada dele sobre Davi. Porém, aquela armadura de Saul não serviu em Davi, claramente, porque Saul era um homem grande, né? E Davi era um menino ainda, Davi nem fazia parte do exército, né? Então, obviamente, aquela roupa não ia servir, aquela armadura. E ela era tão pesada que ele não conseguia sequer se mexer, sequer sair do lugar. Então, aqui já de cara, o que isso quer dizer pra gente? Que nós não devemos usar a armadura do outro em nós, né? Nós não devemos pegar a armadura do outro para nossa luta, para nossa batalha, né? Porque a nossa batalha, nós temos que vencer com o que Deus nos dá, com o que nós temos disponível e não com o que a gente acha que o outro tem ou com o que o outro vem nos dar, né? Qual foi a armadura de Davi para ele derrotar o gigante? Foram as pedrinhas que ele pegou ali no ribeiro, né? Ele pegou 5 pedras no ribeiro e ele tinha uma funda consigo, né? Então, isso aqui é muito claro pra gente porque às vezes nós, quando vemos o outro, porque o outro tem isso melhor do que a gente, né? Não, se eu tiver aquilo que o outro tem, talvez eu vou vencer mais fácil os gigantes da minha vida. E isso não é verdade. Se às vezes a gente pegar o que o outro tem pra gente colocar na nossa batalha, vai ser mais difícil da gente vencer. Nós vamos ficar paralisados, nós não vamos conseguir travar aquela batalha, porque não é o que Deus colocou pra nós, né? Cada um de nós temos que vencer as nossas batalhas com o que nós temos. Por mais simples que seja, é o que Deus te deu, é o que você tem. Então, assim, isso é muito importante para as nossas vidas, porque nada do outro vai nos servir, né? Muitas vezes, querer algo do outro vai nos atrasar, né? Vai nos paralisar, e usar aquilo que Deus colocou em nossas mãos é o que vai nos fazer vencer. E Davi, ele foi um vencedor porque ele era o homem mais improvável que estava ali, né? Todos ali, quando Davi chegou, que ele falou que ele iria enfrentar o gigante, porque o gigante estava afrontando o Deus de Israel, né? O seu próprio irmão mandou que ele parasse com aquela história, né? Porque achou um absurdo. Então, todos ali ao redor acham um absurdo. Por quê? Porque ele nem fazia parte do exército, ele era um menino, como que ele ia derrotar um gigante? Ele não tinha nenhum tipo de armadura, ele não tinha um capacete, ele não tinha uma espada, ele não tinha um escudo. Como que ele ia vencer um gigante com umas pedras, né? Então aquilo ali era simplesmente impossível aos olhos dos homens, né? E o que Davi ele foi fazer ali naquele campo de batalha? Ele foi, em nome do seu pai, levar comida para os seus irmãos. Então, o objetivo do pai de Davi é que ele fosse levar comida para os irmãos e que retornasse. Mas o objetivo de Deus naquele campo de batalha é que ele fosse vencer o gigante. Então, muitas vezes nós temos sonhos, nós temos planos, né? Que aos olhos dos homens é impossível, mas aos olhos de Deus não é.
Muitas vezes nós podemos estar dentro de uma determinada situação, que é aquela situação que vai nos abrir a porta, que é aquela situação, né, que vai abrir uma porta que é através dela que nós vamos crescer, que é através dela que nós vamos alcançar os nossos objetivos, né? E com aquela pouca armadura que tinha, vamos ver o que Davi falou no 45, 17, 45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? Então veja que maravilha, né? Golias estava ali com espada, com lança, com escudo, estava todo preparado, mas Davi, ele estava indo enfrentar em nome do Deus dos Exércitos, em nome do Senhor, né? Então não importa quais são as armaduras que você tem, não importa quais são as armaduras que eu tenho, se nós formos na batalha em nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, nós conseguimos vencer, nós conseguimos vencer os gigantes da nossa vida, porque quando você diz eu não vou conseguir, Deus diz você consegue. Quando você diz você não vai dar conta, Deus diz sim, você vai dar conta, porque é dos mais improváveis que Deus extrai o melhor, é dos mais improváveis que Deus faz o impossível acontecer. E que isso possa vir para nós como uma palavra em que não importa a situação em que a gente esteja, é com essa situação que você vai dar conta de vencer os gigantes da sua vida. É com essas situações que você vai conseguir vencer, em que você vai conseguir vencer todo tipo de desânimo ou depressão, ou seja lá qual for o seu problema, que o Senhor Jesus possa entrar e fazer morada no seu coração. E que com a armadura que você tem, que você possa ir, né, em nome do Senhor dos Exércitos e vencer. Essa palavra, ela me chamou muita atenção, ela mexeu muito comigo, porque quando eu estava estudando ela simplesmente falou muito forte, né, dentro do meu coração, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui fazer uma entrevista de seleção para ser estagiária na Caixa, né? E eu me lembro que quando eu estava do lado de fora daquela porta, antes de entrar na porta, eu falei, Senhor, haja por mim a partir de agora, né? E quando entrei, né, tinha muita gente, né? Tinha muitas meninas ali, né? Tinha rapazes também. E de todas aquelas pessoas, de verdade, do fundo do meu coração, eu era a mais improvável. Eu tenho certeza que quem estava ali na época, né, que fez parte da seleção, quem me selecionou, se ela fosse olhar para mim, para o meu exterior, né, eu tenho toda a certeza do mundo que eu não seria selecionada, porque eu era de verdade a mais improvável. Eu me lembro que eu estava com uma saia preta, assim, de elastano, bem simplesinha, né? Uma blusinha muito simples, verde, e uma sandalinha bem simples, não tinha nada de maquiagem, acho que eu nem tinha maquiagem nessa época, talvez no máximo um batom, o cabelo, assim, só feito uma escova, né? Muito mal feito, porque naquele tempo nem tinha chapinha, que é a chapinha que ajuda o cabelo a ficar mais bonito, mais natural, né? E eu era a mais improvável exteriormente. Eu era a mais mal vestida, eu era a mais simples que estava lá. Disso eu falo com toda a convicção, eu era a mais simples que estava lá. E eu me lembro que tempos depois, a pessoa que fez parte da seleção, né, que me selecionou, ela falou assim, Jones, quando a gente olhava para você, que a gente fazia a pergunta, quando você respondia, os seus olhos brilhavam, E assim, isso vem a resposta de que Deus agiu, porque eu falei, Senhor, haja por mim a partir de agora. E esses olhos, né, que ela diz que brilhavam, era o Senhor agindo por mim, porque eu não tinha nada de exterior para oferecer, porque se eles pedissem alguém que naquele ambiente fosse... não, nós temos que selecionar alguém que se veste bem, porque como que vai atender os clientes sem se vestir bem, né? Eu não seria selecionada se tivessem olhado, né, somente para o meu exterior, né? Só que Deus colocou ali a pessoa certa, né? Deus não colocou uma pessoa que ia olhar
realmente para o exterior, porque com certeza teria pessoas que veriam esse lado, né? Mas Deus colocou ali uma pessoa com coração que ele queria naquele momento, né? Uma pessoa que olhasse para a essência, Deus colocou naquele momento. Então, assim, aquilo para mim foi a porta de entrada, né? Foi a porta de entrada porque foi através daquela oportunidade que as portas se abriram para mim, que vieram outras oportunidades, né? Que a minha mentalidade cresceu, que eu pude ver além do que eu conseguia ver, que eu pude ver outros horizontes. Então, aquela foi minha porta de entrada. Só que eu fui com o que eu tinha. Eu não peguei uma roupa emprestada, é por isso que eu falo que isso aqui mexeu comigo. Porque eu não tinha uma roupa, assim, talvez tão decente, né? Decente que eu falo no sentido de ser uma roupa muito formosa, né? Eu não tinha. Eu poderia ter pego, né, de alguém emprestado, um calçado melhor, ter pego uma maquiagem, né? E poderia ter melhorado ali, né? Mas eu fui com o que eu tinha. E é por isso que essa palavra mexeu muito comigo, porque Davi, ele poderia ter ido com a armadura de Saul, só que ele nem conseguia se mexer. E talvez se eu tivesse pego uma roupa emprestada de alguém, talvez eu não teria sido eu. Talvez a essência que a pessoa procurava, talvez ela não teria visto em mim. Então eu fui com o que eu tinha. Eu fui com o que eu tinha. Eu fui com o que era meu, com o que Deus me deu. E aquela foi a porta. Eu tenho toda a convicção do mundo. Eu sempre falo que aquela foi a porta que Deus colocou para mim. Foi uma porta, foi uma oportunidade que abriu várias outras oportunidades na minha vida, sabe? E foi isso que Davi fez. Davi, ele foi em nome de Deus, né? Ele foi com as pedras que ele tinha no caminho. Ele foi com a funda que ele tinha no caminho e ele venceu o gigante, né? Ele venceu o gigante. E aquilo para Davi foi a porta de entrada para ele ser rei. Ele não foi rei imediato, não, né? Depois de muito tempo foi que ele se tornou rei de Israel, né? Só que ele foi ali naquele caminho, o pai dele, ele foi fazer o que segundo o pai dele? Vai levar comida para os seus irmãos e volta. Mas Deus falou para ele, não, você não vai só levar comida para os seus irmãos e voltar. Você vai derrotar o gigante e você vai abrir a porta, porque você vai ser rei. Porque eu estou falando, eu já disse que você vai ser rei de Israel. Se eu disse que você vai ser rei, você vai ser rei. Se eu disse que você vai derrotar o gigante, você vai derrotar o gigante, não importa com qual tipo de armadura. Então, amado irmão, amado amigo, se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus diz que você vai conseguir, você vai conseguir. Se Deus diz que você vai fazer, não importa o que você tem, vai com o que você tem. Se Deus diz que você tem que fazer, faz com o que você tem no momento para fazer. Se Deus diz que você vai conseguir, você vai conseguir. Então haja, levanta, haja, abra seu coração, se entregue para Deus, deixa Deus fazer morada dentro do seu coração, deixa o rio de águas vivas fluir dentro de você, que você vai ver o quão maravilhoso, as maravilhas que Deus tem para operar na tua vida. E se Deus diz que é você, não é o outro. Se Deus diz que é com essa armadura, é com essa armadura, não é com a armadura do outro. Não é com a armadura do outro que você vai vencer, é com a que você tem. Então, amado irmão, amada amiga, sinta-se alegre, sinta-se abençoado, porque o Senhor, Ele te ama de uma forma inexplicável. O que Ele tem para fazer na tua vida é de forma inexplicável. Você só precisa obedecer. Você só precisa abrir o seu coração e deixar Ele agir, deixar Ele tomar de conta. Porque Deus é maravilhoso. Porque quando Ele diz pra gente, você pode, você pode. Quando Ele diz, você vai conseguir. Não importa o tamanho do gigante que você tem que derrotar, você vai derrotar. Não importa o tamanho do gigante, você vai derrotar. Então, essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje, que o Senhor Jesus possa estar presente nas nossas vidas durante essa nova semana que se inicia. Que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração cada vez mais para o Senhor, para que Ele faça morada e para que Ele faça o que Ele quer que a gente faça aqui nessa terra, tá? Fiquem com Deus e uma semana abençoada para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.